somos uma comunidade amor e adoração, não porque quisemos ou escolhemos, mas porque Deus nos fez assim. A vocação nos faz caminhar no projeto de Deus. Rádio Canção Nova. Nós espalhamos o amor pelo ar. Você tem sido um bom pai? Eu sei que o seu medo também é o de muitos outros homens. Meu nome é Daniel Machado, sou psicólogo e missionário da Canção Nova e quero te ajudar a compreender o seu papel de pai na família e na sociedade. Junto comigo estarão Padre José Eduardo, Alexandre Oliveira e Roseni, Aline Rodrigues e Professor Felipe Aquino. Participe do curso Pais Fortes Formam Filhos Fortes, totalmente online. Acesse aprofundamentos.cançãonova.com. A educação é o futuro das nossas crianças e não pode parar nunca. Por isso, o governo federal instituiu o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. Serão investidos quase 4 bilhões de reais, sendo 2 bilhões até 2024 e mais 2 bilhões até 2026, que vão permitir a retomada de mais de 3.500 obras inacabadas e paralisadas em creches e escolas. Também serão mais de 1.200 novas quadras esportivas e melhorias para receber nossos jovens atletas nas escolas. Acesse gov.br/FNDE e acompanhe a retomada de obras do seu município e estado. Juntos vamos reconstruir uma educação vencedora. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Quer aprender como fazer um Pix e ajudar a Canção Nova a transformar vidas? Abra o app do seu banco, entre na área de Pix e clique em transferir. Escolha a chave e-mail e coloque pix.doação@cançãonova.com. Digite o valor e confira se o beneficiário está como Rádio Canção Nova. Se estiver, é só confirmar. Contamos com você. Nossas obras sejam boas e perfeitas, devem ser feitas com o único objetivo de agradar a Deus. Santo Afonso de Ligório. Neste ano vocacional, respondamos a Deus através do exercício da nossa obediência e docilidade ao chamado. O Senhor está chamando a todos os generosos para que deem um passo a mais na sua generosidade. Nosso testemunho, esperança e fidelidade constrói uma igreja mais viva e atuante. Ano vocacional no Brasil, vocação, graça e missão. A Canção Nova é mais igreja. Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção Nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia, mais 30 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 25 de agosto de 2023 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular a FM 95.9, ou ainda acessar Canção Nova SJC e aí você consegue nos ouvir pela internet. Outra opção, pode entrar na sua lojinha de aplicativos, baixar o aplicativo Rádio Canção Nova e procurar pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Abre aspas.
E o aumento da obesidade e sobrepeso é um motivo de preocupação em todo o mundo e é classificada como uma doença e considerada uma epidemia global. O Atlas 2023 da Federação Mundial da Obesidade prevê que 51% do mundo, ou mais de 4 bilhões de pessoas, serão obesas ou terão sobrepeso nos próximos 12 anos. Mais da metade da população mundial estará acima do peso ou obesa até 2035, se não houver uma ação significativa para conter o problema. A obesidade é a causa ou motivo de agravamento de diversas doenças que reduzem a qualidade de vida, diminuem a expectativa de vida e, claro, pode levar à morte. Conter a obesidade é um desafio por estar relacionada ao estilo de vida moderno. Fatores como o aumento de trabalho em ambientes sedentários, o uso dos meios de transporte, entretenimentos que geram pouco esforço contribui para essa triste realidade mundial. Sem contar a grande oferta e escolha de produtos não saudáveis e a redução das horas de descanso. Tudo isso e muitas outras práticas do modo de viver da atualidade colaboram para o aumento do sobrepeso e da obesidade. Mas o que é obesidade? Como saber se estou obesa? Qual o primeiro passo para mudar o meu estilo de vida? Quais os riscos se eu não me cuidar? Esse será o nosso assunto de hoje no programa Abre Aspas, Obesidade. E você, claro, é convidado a participar conosco, mandando a sua mensagem, a sua dúvida para a nossa convidada pelo nosso WhatsApp 12 3019 8801. 12 3019 8801. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Meio-dia mais 32 minutos, mas antes de conhecer a nossa convidada de hoje, vamos falar sobre a previsão do tempo, mas antes de eu chamar a Fernanda aqui para o nosso bate-papo, vamos destacar que ontem a chuva que não estava prevista veio aqui na nossa região, graças a Deus, né? Estamos precisando de chuva, mas o temporal que atingiu a região, atingiu também o litoral norte, principalmente Caraguatatuba, na tarde desta quinta-feira e causou quedas de árvores, destelhamento de igreja, de um shopping da cidade, além de queda de muro e outros estragos na cidade do litoral norte. De acordo com a Defesa Civil, a chuva e o vento forte atingiram diversas regiões do município. Os ventos, minha gente, chegaram a 90 km por hora. E ainda segundo a Defesa Civil, apesar desses estragos, os agentes não foram acionados para atender escorregamento de áreas de risco do município e não houve vítimas. O órgão, claro, registrou aí quedas de árvore em alguns bairros da cidade, também o shopping da cidade, né, teve um problema lá e alguns muros de algumas localidades acabou desmoronando. Mas vamos saber o que indica a previsão do tempo para esta sexta-feira. Por sinal, é a última sexta-feira de agosto, para quem não se deu conta aí, agosto já está partindo para o fim, né, vamos dizer assim. Mas Fernanda, conta pra gente, será que hoje chove, né? A gente pode esperar chuva? E me disseram que parece que vem mudança de tempo por aí, principalmente no final de semana. Boa tarde, Fê. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, a chuva que não estava prevista veio, viu? E no litoral, como você disse, a ventania assustou e causou estragos nesta quinta-feira. Mas agora falando sobre a previsão do tempo para hoje, começando pelo Vale do Paraíba, onde, segundo os meteorologistas, a última sexta-feira de agosto deve ser de nebulosidade variável em grande período. O sol ainda pode aparecer, mas entre nuvens, e tem chances de chuva. Mínima de 15 e a máxima fica em 27 graus em São José dos Campos e Jacareí. Mas já antecipando para você, Vanessa, no final de semana tem mudança, viu? As máximas ficam mais baixas e no sábado a máxima fica em 20. No domingo a máxima não deve passar dos 17 graus. Isso mesmo, a temperatura vai cair, viu? No litoral norte o dia também deve ficar encoberto e com rápidas aberturas de sol. Por lá também tem chances de chuva a qualquer momento. Mínima de 20, a máxima fica em 25 graus em Ubatuba e Caraguá. E atenção, no final de semana também caem as temperaturas, viu? No sábado, a máxima fica em 21 graus e no domingo não passará dos 18. Na Serra da Mantiqueira, as mesmas condições. Dias de céu encoberto, com rápidas aberturas de sol e sem chances de chuva. Mínima de 14 e a máxima fica em 25 graus. No final de semana também estará bem gelado na Serra. No sábado, máxima de 17 e no domingo, máxima de 13 graus. Abre aspas. Abre aspas.
Obrigada, Fernanda. Então, de alguma forma, a gente precisa aí se precaver, né? Além da hidratação, porque o tempo ainda continua seco, por mais que tenha previsão de chuva, é preparar o agasalho, né? Muita gente já tinha até guardado o casaco, né? Com essas altas temperaturas nos últimos dias. Mas hoje vamos falar sobre um tema muito importante e que gera muitas dúvidas e que, infelizmente, quem tem esse problema passa, às vezes, por situações de preconceito, minha gente. É a obesidade. E nesta sexta-feira, a nossa convidada aqui no programa Abre Aspas é a doutora Andréa Aldi, ela que é endocrinologista e hoje gentilmente está conosco aqui para falar sobre esse assunto tão importante. Doutora Andréa, que alegria mais uma vez poder recebê-la ao vivo aqui na Rádio Canção Nova. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Vanessa, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E doutora, eu falei sobre essa questão, né, da obesidade, é real mesmo? As pessoas que chegam até a senhora, às vezes relatam essa questão do preconceito, porque pode parecer algo bobo, né? Mas acontece isso? Acontece diariamente e a gente fala que é um preconceito socialmente aceito pela sociedade, né? Isso é muito triste porque existe, e inclusive existe até em ambientes de cuidados com a saúde. Então, muitas vezes o paciente que tem obesidade, ele sofre preconceito e ele é visto como um paciente que precisa apenas comer menos e se exercitar mais. E a gente sabe que não é assim. É um paciente com uma doença, obesidade, que precisa de um tratamento e que, infelizmente, o preconceito está em vários lugares. Com certeza. Lembrando que você que quiser participar conosco, mandando as suas perguntas, tirando as suas dúvidas, o nosso WhatsApp já está liberado. 12 3019 8801, 12 3019 8801. Se você não quiser se identificar, não precisa, combinado? Pode mandar aqui a sua dúvida, a sua pergunta para o nosso programa. Doutora, todo mundo pensa que sabe o que é obesidade. É estar acima do peso ou aquela pessoa mais gordinha, né? Mas é só isso, é isso mesmo? Eu gostaria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes quando a gente fala assim, a pessoa está obesa. O que isso significa? A gente classifica o padrão de obesidade ou não de acordo com o peso pela altura, que é o IMC. Então, é um cálculo que a gente faz do peso dividido pela altura ao quadrado e a gente classifica se esse peso está normal ou está em excesso. O número normal seria de 18 a 25, que não apresenta obesidade. De 25 a 29,9 é sobrepeso. Acima de 30 é obesidade grau 1, de 30 a 35 grau 1, de 35 a 40 obesidade grau 2 e acima de 40 obesidade grau 3. A gente não usa mais termos de obesidade mórbida e esses termos que geram mais preconceito ainda. Então a gente usa basicamente isso. Outra medida interessante para a gente usar é a circunferência abdominal, porque muitas vezes o paciente fala, eu não tenho excesso de peso, é só a barriguinha. Só que esse depósito de gordura visceral que fica na região abdominal pode ser muito perigoso. Então a gente usa também essa medida, que em homens o máximo seria 94 e em mulheres o máximo seria 80. Então se você tem uma fita métrica, pode medir a sua circunferência abdominal, geralmente na linha do umbigo, não é na cintura, é um pouquinho mais para baixo e tem que estar abaixo desses valores que eu falei. E é interessante a senhora comentar sobre isso, né? Porque quando a gente pensa na obesidade, só pensa exatamente naquela pessoa que está muito acima, né? Mas muitas pessoas às vezes falam assim, não, mas eu sou magro, olha aqui, né? Não, sou magrinho, mas tem realmente ali aquele excesso na região abdominal. E é um alerta, né? Até porque a gente sabe que traz outras consequências, né? Exatamente, é um alerta bem importante porque essa gordura visceral é a gordura que mais aumenta risco de ter outros problemas de saúde, como pressão alta, diabetes, problemas no coração. Então, é importante saber que tem essa gordura aumentada e cuidar para tentar perder um pouquinho de peso, sim. Agora, doutora Andréa, a senhora comentou sobre o IMC, né? Que é esse índice aí que faz essa medição. E é muito comum as pessoas pesquisarem tudo hoje na internet, né? E já sair aí falando, ó, tô assim, tô assado, né? Esse é o único caminho, por exemplo, vou lá fazer uma IMC. Aprendi agora como é que é, vou lá, pego, faço esse cálculo, tal. Nossa, deu tanto. Tô assim, tô assado. É só isso ou não? A pessoa, às vezes, é necessário ela buscar um profissional, porque, às vezes, a pessoa vai dar ali, como a senhora disse, abaixo, mas quando, na realidade, ela pode ter, sim, um problema. Sim, o IMC não é o único número. O IMC, ele é muito interessante para medidas populacionais, porque a gente não consegue avaliar individualmente como que está cada um. Mas, na individualidade, a gente pode fazer também um exame para avaliar a composição corporal e avaliar quanto que a pessoa tem de massa muscular e quanto que tem de gordura corporal. Alguns pacientes, principalmente
homens que fazem muita atividade física costumam ter uma massa muscular mais elevada que aumenta o número do IMC. Mas esse paciente não é considerado como excesso de peso nem obesidade porque é um peso saudável, às custas de massa muscular. Então é importante sim a gente avaliar o paciente na individualidade, porque muitas vezes até paciente com pouco sobrepeso já tem repercussão negativa na saúde, como por exemplo gordura no fígado, resistência à insulina, pré-diabetes, e muitas vezes ele não tem excesso de peso no IMC, tem só um sobrepeso no IMC, mas já tem bastante complicação. Agora, doutora Andréa, a obesidade, ela é uma doença? A gente pode dizer que ela é uma doença? Ela é uma doença. Hoje a gente já tem bem diagnosticado que a obesidade é uma doença crônica, recidivante e que causa outras doenças se não for tratada. O que isso quer dizer? Que é uma doença que o paciente tende a ter pela vida. Recidivante, muitas vezes o paciente emagrece, mas tem essa tendência de voltar a ganhar peso e que se a gente não cuidar, ela pode evoluir com outras doenças, como a hipertensão, diabetes, diversos tipos de câncer, problemas cardiovasculares, AVC e etc. Então, é uma doença inicial que precisa ser tratada e acompanhada para tentar evitar de desenvolver outras doenças. E tão interessante a gente pensar com esse olhar, né? Porque a gente costuma tratar, por exemplo, uma hipertensão, Exato. né? E a pessoa que é hipertensa sabe que o tratamento, né, é por toda a vida. E aí, quando a gente pensa em obesidade, a gente não tem essa visão, né? A gente acha que assim, não, fui lá, fiz tudo, emagreci e acabou meu tratamento. Então, não é bem isso. Não é assim. A gente precisa realmente... vai ser uma força-tarefa muito grande para mudar esse estigma do tratamento da obesidade. A pessoa que tem obesidade, ela não escolheu ter obesidade. Então, a gente sabe que determinados tipos de pacientes têm uma predisposição para ganhar peso e uma regulação diferente de fome e saciedade. Quando esse paciente emagrece, para o nosso cérebro não é normal emagrecer. Então, a gente quer emagrecer, mas o cérebro não quer. Então, a gente emagrece, mas o cérebro pensa que a gente pode morrer de fome. E ele vai fazer de tudo para a gente voltar para o peso que estava, o peso inicial. E esse é o famoso efeito rebote, que o pessoal fala, que emagrece e depois engorda. Isso acontece por uma questão fisiológica do nosso corpo. Nós fomos feitos para poupar energia, não para perder energia. E, tendo dito isso, o paciente que perdeu peso, ele precisa entender que ele precisa cuidar da sua saúde o resto da vida, porque se ele deixar a onda levar, o corpo vai querer voltar para o peso que estava. E isso acontece com ou sem remédio. Então, o cuidado com o peso é para o resto da vida, não pode descuidar. Inclusive, chegou uma pergunta, né? Até no meu Instagram pessoal, a pessoa pediu para não ser identificada e ela disse o seguinte: doutora, a cada peso que eu perco, parece que sinto mais fome. Isso é normal? Eu achei tão interessante isso. Sim, existe um estudo que conseguiu comprovar isso, que ele, na verdade, mostra que para cada quilo de peso que a gente perde, a nossa fome aumenta em 100 calorias e o nosso metabolismo reduz em 30 calorias. Então, se você perder 10 quilos, a sua fome vai ficar 1.000 calorias a mais. Você vai sentir mais fome e vai diminuir o seu metabolismo em 300 calorias. Então, literalmente, perder peso é nadar contra a maré. É importante ter esse entendimento para o paciente entender que muitas vezes é necessário um tratamento medicamentoso para auxiliar a perda de peso, tá? Agora, doutora, tem algumas perguntas chegando aqui. Daqui a pouquinho a gente já vai colocar suas perguntas. Você continue mandando para o 12 3019 8801. Doutora, agora, a obesidade, ela apresenta sinais, sintomas? Porque toda doença, quando a gente pensa, né? A gente pensa assim, hipertensão, tenho isso, aquilo, né? Dor na coluna, eu sinto isso, né? Mas a obesidade, ela apresenta alguns sinais que a pessoa pode pensar assim, além, é claro, de estar acima do peso? Ela vai apresentar, muitos pacientes têm muitas dores articulares, pode apresentar um sintoma muito importante que é o ronco noturno, a apneia do sono. Muitos pacientes queixam de bastante cansaço, redução da libido, até porque a obesidade, ela também age nos nossos hormônios, reduzindo a liberação adequada de hormônio. Principalmente em homem, a obesidade cursa com redução da testosterona. E o tratamento não é simplesmente repor a testosterona, o tratamento é perder peso. É ajudar o paciente a perder peso, fazer atividade física para restaurar os níveis hormonais. Então, ela pode ter vários sintomas que às vezes o paciente não liga que é da obesidade. Mas tratando a obesidade, ele melhora em diversos aspectos da vida.
Doutora Andréia, nós comentamos alguns dados aqui, né, no início do programa, mas a gente percebe muitas vezes que quando o assunto é estar acima do peso, a gente sempre olha para as mulheres. Sim. Mas isso é real mesmo? As mulheres têm maiores chances? Quais os dados mais recentes que a senhora tem aí? Sim, as mulheres elas são mais acometidas pela obesidade. A gente tem um levantamento que foi feito em 2019 no Brasil, que mostra que 60% da população brasileira tem excesso de peso e que dentro desse percentual, 62% são mulheres e 57% do sexo masculino. Então, as mulheres são acometidas por... Geralmente, as mulheres têm mais excesso de peso do que os homens, e isso acontece também entre as crianças e adolescentes. Que é outro assunto também muito importante de se falar. Agora, no caso, por exemplo, desses dados, né, diante desses dados, a gente pode dizer, né, até dentro da área mesmo da endocrinologia, nutrição, porque acredito que seja um trabalho junto, né, é um trabalho de todos, né, dessa área. Se diz hoje o porquê, o que causa obesidade, porque a gente só pensa na comida, né? Pensa, obesidade porque come muito. Mas é só isso mesmo? Não é. Primeiro de tudo, o paciente, para conseguir ganhar peso, ele tem que ter uma predisposição genética. E quando eu digo genética, não é um exame isolado que a gente vai fazer e vai falar, olha, você tem esse gene que predispõe à obesidade. Não, é uma combinação de genes que predispõe a ter obesidade. Geralmente, quando o indivíduo tem obesidade, é muito comum outras pessoas na família também terem obesidade, ou então uma facilidade muito grande para ganhar peso. Então, o primeiro passo é o paciente ter uma predisposição genética. Além disso, tem outros fatores que causam uma desregulação no cérebro, fazendo com que o paciente sinta mais fome e menos saciedade. Tudo no nosso organismo é controlado por neurotransmissor e questões hormonais. Então, o paciente que tem essa tendência a ter obesidade, ele tem mais dificuldade para parar de comer, ele realmente sente mais fome e ele tem mais dificuldade porque ele tem menos hormônio. Eu gosto de simplificar e falar que é o hormônio do freio, o hormônio que faz a gente parar de comer. A diferença é quando a gente está numa mesa de restaurante e a pessoa que não tem obesidade fala, estou satisfeita, eu não quero mais comer, porque ela já liberou o hormônio do freio e parou de comer. Enquanto que o paciente que tem excesso de peso, ele demora para liberar o hormônio do freio e fica comendo por mais tempo, sem nem perceber. Olha que interessante mesmo. E é Exatamente. real, as pessoas podem estar falando, nossa, mas é exatamente isso, parece uma compulsão, né? E a gente ouve muito essa palavra, quando esse assunto é obesidade, acima do peso, né? Essa compulsão, parece que é algo compulsivo, e é mesmo, né? É, tudo regulado quimicamente. Então, alguns pacientes conseguem controlar melhor esse impulso de comer e outros pacientes não e acabam comendo mais do que, entre aspas, do que o normal. E eu comentei também, doutora, no texto inicial, sobre a questão dos fatores externos, né? E aí, um deles, que eu percebo muito, que tem feito aí de alguma forma a gente ficar um pouco, né, fora do limite, às vezes, sem perceber, é a questão dos aparelhos de celular, por exemplo. Isso também tem trazido impacto? Como é que vocês veem isso até dentro da experiência da senhora aí, há tantos anos nessa área? Porque a gente percebe que esses fatores externos também mexem nessa correria, o trabalho excessivo, né? Antigamente a gente mal via carro na rua, agora o que a gente menos vê é espaço, né? Porque o que mais tem é carro, né? Graças a Deus, bicicletas têm aumentado, né? Mas o meio de transporte mudou, hoje a gente anda mais de carro, de ônibus, enfim, anda-se menos a pé. Isso tudo tem algum impacto também? Tem um total impacto com relação a isso. Tanto é que isso também é um fator causal do aumento da obesidade na população como um todo. Hoje a gente gasta muito menos caloria do que antes. Então a gente sabe que existe um tipo de atividade física que a gente chama de atividade física não programada, que é esse movimento que a gente tem no dia a dia. E hoje a gente se movimenta muito menos do que antes. Hoje a gente tem televisão, que tem controle remoto, que tem celular, que não precisa levantar para fazer nada. O portão da casa abre no automático, a gente chega de carro, a gente não vai a pé para lugar nenhum, tem Uber, tem transporte coletivo, então a gente se mexe muito pouco. E isso tudo, de pouco em pouco, causa um impacto bem importante no ganho de peso. A gente viu muito isso na pandemia, que as pessoas pararam de sair de casa e muitas vezes só de reduzir esse gasto energético, de sair de casa para ir trabalhar, muitas vezes não mudou muita coisa na alimentação, mas já passou a ganhar mais peso.
Doutora Andréa Áudio, ela que é endocrinologista, hoje participando conosco aqui do programa Abre Aspas, estamos falando sobre obesidade, minha gente. Esse tema que a gente precisa falar muito e como a doutora bem reforçou, né? Se você tem algum tipo de preconceito, entenda que isso é uma doença. O que a gente precisa fazer é ajudar as pessoas, né? Com informações, porque a doutora bem colocou, a pessoa não escolhe ser obesa, né? E muitas vezes a gente precisa ser apoio para essas pessoas e não o momento de crítica, né? Ser aquele que critica. Tem algumas perguntas chegando aqui. Maria Fernanda, tem um áudio? Posso colocar aqui para a gente ouvir a pergunta da nossa ouvinte? Olá, boa tarde. Uma pergunta para a doutora. Em relação à medida da circunferência abdominal, sempre é um número fixo, né? Igual você comentou para mulheres, 80 centímetros. Mas não interfere o tamanho da pessoa? Porque tem mulheres com 1,50 m e tem mulheres com 1,75 m. E proporcionalmente essa cintura também vai ser diferente. Gostaria de entender melhor. Obrigada. Viviane de São José dos Campos. Obrigada, Viviane. E aí, doutora, como é que fica isso? É assim, como que a gente faz? Esse é o número geral. Na verdade, a gente tem 2 números. O máximo do homem é 94, que a gente considera elevado, e a gente considera muito elevado se tiver acima de 102. E na mulher, o máximo seria 80 e muito elevado acima de 88. Mas se também a gente tem outra medida que é a relação cintura-quadril, porque teoricamente a nossa circunferência abdominal tem que ser menor do que o quadril. Então, se no homem tiver acima de 0,9 a 1, essa relação cintura dividido pelo quadril já é um risco elevado e considerado excesso de gordura abdominal. E na mulher, o ideal desse número é estar abaixo de 0,75 ou 0,85. Então, uma outra alternativa, nesse caso que a Viviane falou, é medir a circunferência abdominal, circunferência do quadril, dividir o abdominal pelo quadril. Na mulher, se estiver acima de 0,75 ou 0,85, é considerado elevada. Muito bem, doutora, tem mais participações, mais perguntas chegando aqui, tem mais um áudio, vamos ouvir. A paz de Jesus, Vanessa. A paz, a todos Marcos. Os ouvintes da Canção Nova e a doutora, boa tarde. 2 perguntas rápidas, tá bom? Eu tenho 52 anos. O metabolismo já não ajuda muito, na verdade. A gente passa dos 40, o metabolismo já diminui um pouco, correto? Qual seria um exercício adequado? Por exemplo, caminhada ou uma academia? Para poder perder a barriga, porque eu não sei de onde vem esse trem. Eu como pouco, diminuo, mas a barriga parece que só aumenta. Doutora, qual que seria o melhor exercício aí para quem tem nessa fase de idade aí de 52 anos? É caminhar muito ou é academia? Obrigada, Marcos. E o Marcos, né, ele que escuta a Rádio Canção Nova, ele anda de carro o dia todo, né? Tem o trabalho dele, né? Ele faz essa questão aí também. E ele faz duas colocações, a questão da atividade, mas ele também fala sobre metabolismo. Até vou puxar um gancho aí, né? Porque a gente gosta muito de falar isso, né? Ele falou que é a partir dos 40. Eu já de vez em quando falo aqui para Maria Fernanda, não, depois dos 30 o metabolismo, e cada um vai falar aí a sua faixa etária. Mas o que significa isso? Realmente o nosso metabolismo, ele fica lento, doutora? Metabolismo é o quanto de energia a gente gasta para manter vivo, né? Então é o nosso motorzinho do corpo. E quanto mais funciona o nosso motorzinho, melhor, né? Porque daí a gente gasta mais caloria. Se a gente pensar em relação à alimentação, se a gente gasta mais, a gente consegue comer um pouquinho mais. É muito comum as pessoas falarem que com o decorrer da idade o metabolismo vai reduzindo. Mas na verdade, os estudos mostram que isso não acontece linearmente. Tá? O que acontece é, com o decorrer da idade, a gente diminui a nossa massa magra se a gente não fizer atividade física e aumenta o depósito de gordura. E isso sim reduz bastante o metabolismo. Então, se com o tempo você foi sedentário a vida toda, realmente vai ficando cada vez pior, porque com o tempo, cada ano que passa, a gente vai perdendo massa muscular e vai acumulando mais gordura. O que a gente tem que fazer para isso não acontecer? Atividade física boa é a atividade física que a gente faz. Então, eu prefiro que você faça uma caminhada de 30 minutos do que você não faça uma academia perfeita com personal 5 vezes por semana. Se a gente for pensar em níveis ideais, é associar os dois. O ideal é fazer uma caminhada, uma atividade física aeróbica e associar a musculação também para proteger a nossa massa muscular. Mas como eu sei que muitas vezes a gente não tem tempo, a vida é corrida, às vezes o paciente fala, então já que eu não vou fazer o perfeito, eu não vou fazer nada. Não faça isso.
A caminhada de meia hora feita é melhor do que a corrida de 10 quilômetros não feita. Então, faça alguma coisa. Começa se mexendo, depois devagarzinho você vai aumentando. Muito bem, hoje o programa Abre Aspas recebe a doutora Andréa Aldi, endocrinologista, falando sobre obesidade. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já já. Tem mais perguntas aqui e daqui a pouquinho a gente segue atendendo os nossos ouvintes e falando sobre o nosso assunto de hoje. Não saia daí. Abre aspas. Abre aspas. Rádio Canção Nova, desde 1980 em sua vida. Sim, nós espalhamos o amor pelo ar. Evangelização. Deus te ama, o Pai nos ama. Música. Experiência com Deus. Mudança de vida mesmo para nossa vida. Tudo isso numa programação evangelizadora sem propagandas comerciais. Em 2022, você está convidado a celebrar o Ano da Família com a Canção Nova. Toda terça-feira, às 15 horas, na Canção Nova acontece o grupo de oração Mães e Pais em Ordem de Batalha. Você, pai, e você, mãe, é convidado a rezar e interceder por seus filhos. Venha participar conosco. Venha participar conosco. Nosso endereço: Rua Itororó, 186, Jardim Paulista. A valorização da família é fundamental para a sociedade como um todo, pois é onde se inicia cada um dos valores de um ser humano. A vocação ao matrimônio é um relacionamento de profundo amor e santidade, gerando como fruto fecundo dessa união a vida, os filhos. Dai-nos, Senhor, lares virtuosos e casais santos. Agosto, mês vocacional. Salve o nosso WhatsApp. 12 30 19 8801. Nosso WhatsApp. 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Do coração de Deus para o coração do Vale. Canção Nova. Canção Nova no coração do Vale. A Canção Nova conta com você. Ajude a campanha deste mês por meio da Nota Fiscal Paulista. Venha em nosso auxílio. Nós somos parceiros. E como parceiros, você vem em nosso auxílio porque a nossa empresa não pode cair. Entregue na Casa de Evangelização, na Rua Itororó, número 186, Jardim Paulista. O envio da sua nota é até o dia 18 de cada mês. Nota Fiscal Paulista. Você ajudando a Canção Nova a evangelizar. Neste ano vocacional, cada cristão é convidado a refletir e rezar sobre a importância das vocações na igreja e, como leigos, se dediquem a viver a fé de maneira cotidiana em todas as realidades. É ser um leigo engajado, um leigo comprometido, mas onde você precisa dar tudo para o Senhor. Ano vocacional no Brasil, vocação, graça e missão. A Canção Nova é mais igreja. Você está ouvindo a Rádio Canção Nova, ZYW 822, 95.9 FM, emissora pertencente à Fundação João Paulo II, transmitindo de São José dos Campos, São Paulo, do coração de Deus para o coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 59 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é sexta-feira, dia 25 de agosto de 2023 e hoje nós estamos conversando sobre obesidade. Quem nos auxilia no tema é a médica endocrinologista, a doutora Andréa Aldi, falando um pouquinho pra gente aí sobre esse assunto que é tão importante a gente falar. Aliás, doutora, a gente está falando aqui no geral, mas eu gostaria que a gente falasse um pouquinho nesse início desse segundo bloco sobre a questão da família. Porque quando a gente pensa em obesidade, às vezes na casa é uma pessoa que está obesa, mas às vezes não é só uma, às vezes é duas. Mas mesmo que seja uma, qual que é a forma e ou mesmo a contribuição da família quando o assunto é obesidade? Eu estou dizendo isso porque às vezes a esposa está obesa, mas o esposo às vezes está ali no nível ideal, mas aí tem um filho também que está ali na sua fase de crescimento. Conta um pouquinho pra gente qual que é o papel da família quando o assunto é obesidade.
A família tem que abraçar quem está com excesso de peso e entender que a mesma comida tem que ser igual para todo mundo, independente se você tem excesso de peso ou não, que é uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, uma alimentação predominantemente caseira. Nada de comer muita besteira, nada de ficar comprando, né, besteira no mercado. E às vezes eu falo para o paciente, o ideal é não ter em casa, porque se a gente sabe que tem em casa, vai querer comer. E às vezes o paciente fala, mas eu tenho criança que gosta. Ok, mas a criança também não tem que ficar comendo bolacha recheada, salgadinho, chips, esse tipo de alimentação, refrigerante. Então, é muito triste quando a gente escuta, o fulano não pode comer porque ele está de dieta, mas todo mundo vai comer. Isso é tortura, isso é muito triste, você fazer isso com alguém que você ama. Então, entenda que a alimentação saudável e balanceada tem que ser para todo mundo. A atividade física tem que ser para todo mundo. Sair caminhar no parque, todo mundo pode ir junto. Não é só quem está acima do peso que tem que cuidar da saúde. Todo mundo tem que abraçar, dar as mãos e ter uma vida saudável, junto com a pessoa que tem excesso de peso, que precisa de mais ajuda ainda. Não de exclusão e pensar, não, só você não vai comer, só você não vai tomar refrigerante porque você tem que emagrecer. Então, é ter esse acolhimento da família e todo mundo junto no mesmo barco. Até porque pensar em alimentação saudável é algo também que a gente precisa desmistificar, né, na nossa vida. Alimentação saudável não significa emagrecimento. Exatamente. Né? Porque assim como a gente brinca, fala que um pão sozinho ele não vai engordar você em 1000 quilos, você também, né, não é só a alimentação que vai fazer você perder ou ganhar peso. É um conjunto de fatores, como a doutora bem destacou no início do programa, né? Exatamente. Até porque a alimentação saudável, se você comer demais, também vai engordar. É que nem fruta, né? Exato. A gente acha que fruta é saudável, correto. Mas ela demais também faz mal, né, doutora? Também, se exagerar. O problema da fruta principal é suco de fruta. Porque no suco de fruta, você tira toda a fibra e fica só com o caldinho, que é o doce da fruta, o açúcar da fruta. E ainda tem gente que adoça o suco de fruta com açúcar, que é pior ainda. Então, o ideal é consuma a fruta. Dificilmente você vai comer, vamos supor, 5 laranjas de uma vez, que é o que vai para fazer um copo de suco de fruta. Então, sempre prefira consumir a fruta do que o suco de fruta. Isso já é bem mais saudável. Agora, falando das crianças, doutora, realmente é preocupante, porque a gente antigamente via falar muito sobre a questão de crianças estar abaixo do peso, né? Mas hoje a gente vê muitas crianças obesas e crianças mesmo, criança ali de 3, 4 anos, muito acima do peso. Isso é um risco? Como é que, né, a associação, enfim, a classe médica tem trabalhado isso? Isso é uma verdade. Aumentou muito a prevalência de sobrepeso e obesidade na população infantil e adolescente. E na pandemia isso piorou e a tendência tem sido piorar cada vez mais. O maior problema disso é que a criança e adolescente que está acima do peso e não recebeu um tratamento adequado, a chance de se tornar um adulto com excesso de peso é de até 80%. Então, muitos pacientes pensam, não, fulano vai crescer, vai esticar e vai emagrecer. Nem sempre é assim. Muitas vezes cresce, continua com excesso de peso e vai carregar isso para a fase adulta. Então, é muito importante as escolas, as famílias, o ambiente social mudar a questão da alimentação e atividade física focado nas crianças, porque senão a tendência é cada vez mais a gente ter adulto com excesso de peso e as complicações da obesidade. Inclusive, complicações essas que acredito que os nossos ouvintes devem conhecer alguma criança, algum vizinho, enfim, alguém, porque está muito comum também ouvirmos dizer, aquele menino, né, aquele jovem, tá hipertenso, tá diabético. Gente, quando, né, que nós iríamos pensar que uma criança, claro que existem casos e casos, né, mas, por exemplo, desenvolveu diabetes ali com 7, 8 anos, ou está aí, por exemplo, né, com problema cardíaco, né? Sim. E é muito triste, né? Exatamente. Se nada mudar, existe uma tendência de que essa nova geração vai ser a primeira geração que vai viver menos do que os pais, que a sobrevida vai ser menor do que os pais, por conta dessas doenças que seriam controladas ou até evitadas se nada mudar, por conta do excesso de peso, alimentação, sedentarismo, que leva a ter o diabetes, que aumentou muito o diabetes na população de adolescente, que antes era muito raro ter diabetes tipo 2, que é o famoso diabetes do adulto, hoje aumentou demais a prevalência em paciente adolescente. E isso não era comum antes e agora está aumentando e é muito grave, porque é um paciente que vai ter anos e anos de vida de diabetes e a chance de ter complicação é muito grande. Até chega uma participação, boa tarde, por favor não me identificar, tenho um neto desse jeito, já briguei com a minha filha, ele fica sentado no sofá, quando não assistindo, mexendo no celular e ela leva tudo para ele na mão, nem
ele nem precisa andar até a cozinha para pegar o alimento, porque ela leva tudo para ele e ele fica lá o dia todo no sofá e mexendo no celular. Infelizmente, isso é uma realidade muito, muito real, né, doutora? Muito real e muito preocupante, né? Como é que a gente vai melhorar isso? Então, a criança precisa brincar, a criança precisa se mexer muito, né? Tanto é que a gente sempre fala, nossa, é difícil de acompanhar a energia da criança. Hoje em dia, não. Tá muito na TV, no videogame, então é necessário ter medidas urgentes para melhorar essa situação. Inclusive, né, é muito interessante a gente falar sobre as crianças, porque, né, eu pelo menos lembro que a gente sempre fala que eu brinquei muito na rua, a gente jogava bola, a doutora não sei se brincava bastante, a gente tinha essa possibilidade de brincar na rua, jogar bola, ficar, né, se exercitar. Chegava em casa já só para tomar banho e dormir, que tava super cansado porque tinha gastado toda a energia, né, e morávamos em casas, né, com quintais enormes, né, eu sou mineira, então na minha casa tinha quintais enormes, ainda tem, graças a Deus a gente ainda tem essa possibilidade, mas assim, hoje muitas pessoas moram o quê? Em apartamentos, então não tem ali, tem claro a área ali, mas não tem às vezes aquela possibilidade de sair, de dar uma corridinha, e tudo isso também tem relação, porque às vezes aquilo que você dava ali uma voltinha no quintal já faria diferença, e hoje a gente não consegue, né? Vai de um quarto para o outro, da cozinha para a sala, da sala para o quarto, para o banheiro e acabou, né? Sim, com certeza, faz toda a diferença. Antes a criança brincava o dia todo e isso é excelente, aquela atividade física não programada, era divertido, ela queria brincar. Hoje em dia, para a gente colocar a criança para fazer natação, para fazer esporte, fazer alguma coisa, tem criança que tem que implorar para a gente conseguir colocar a criança para fazer algum tipo de esporte e vai amarrado, vai daquele jeito, sem querer ir. É uma luta diária, é muito difícil. Com certeza. Tem mais perguntas chegando aqui. Eu tenho uma doença e não posso me locomover. O que eu posso fazer para perder peso? Muito obrigada. Por favor, não falar o meu nome no ar. O ideal a gente vai ter que focar bastante na alimentação, avaliar como que está a alimentação, a ingestão de proteína, reduzir a ingestão de gordura. E dentro do possível, se tiver como se locomover de alguma forma, seria, né, interessante, mas se não tiver como, aí é só a alimentação mesmo. Importante um acompanhamento, né, para verificar, passar, né? com o endocrinologista, nutricionista, avaliar o que pode ser feito. Com certeza. Boa tarde, doutora. Me chamo Bárbara e tenho uma dúvida. É verdade que uma boa alimentação ajuda a prevenir vários tipos de câncer? Não bebo, não fumo, tenho chances de ter uma hipertensão? A questão da hipertensão depende muito da sua genética. É comum a gente desenvolver hipertensão depois dos 50, 60 anos, principalmente se tem uma genética positiva para isso, que é pai e mãe com hipertensão também. A questão da alimentação e prevenção de câncer, a gente não tem estudo cientificamente comprovado de que alguma alimentação específica vai prevenir o câncer, mas a gente sabe que alguns tipos de alimentos estão associados com o surgimento de câncer, por exemplo, as carnes embutidas, salsicha, linguiça, salame, etc., está associado com câncer de estômago e intestino, e a gente sabe que a própria obesidade por si só também aumenta risco de câncer. Doutora Andréia, vamos falar um pouquinho agora sobre a prática. Vamos lá, né? Fiz aí o meu cálculo do MC, né? Deu acima, deu um valor aí que eu achei, pesquisei, tá dizendo lá, e como a senhora disse aqui, é um alerta. Procurei um profissional. Qual que é o primeiro passo, né, diante de uma pessoa que realmente é ali de alguma forma diagnosticada com a obesidade? Então, procurar a consulta com o endocrinologista. Provavelmente o endocrinologista vai fazer os exames para avaliar se já tem alguma repercussão de exame de sangue, para avaliar sua glicose, seu colesterol. A gente precisa avaliar algumas causas que podem contribuir para o excesso de peso, como a questão da tireoide, outras questões hormonais. No caso do homem, a gente precisa avaliar como é que está a testosterona. Então, fazer esse exame geral, dependendo do quadro do paciente, tem alguns outros exames de imagem que são indicados para a gente fazer. E depois disso, avaliar junto com o médico como está a alimentação, a atividade física e onde dá para melhorar. Depois de tudo isso, o médico vai avaliar o uso de medicação para contribuir na perda de peso. E aí o médico vai saber indicar se o paciente precisa ou não fazer uso dessa medicação. Aliás, a senhora tocou num ponto que é muito polêmico, que é o uso de medicações, né? Isso. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, porque também quando a gente pensa na obesidade, que agora a gente já tem essa informação que é uma doença, né? E aí a gente vai avaliar, por exemplo, assim, como a hipertensão é uma doença, a gente toma medicação,
a obesidade é como se fosse a mesma coisa? Exatamente, a obesidade é como se fosse a mesma coisa. O maior problema que a gente tem com o tratamento da obesidade é que muitos pacientes, eles interpretam que usar a medicação, ele vai ser emagrecido por si próprio. Só de usar a medicação, ele vai perder peso espontaneamente, assim como acontece com o remédio da pressão. Só de tomar o remédio da pressão, a pressão já vai cair. Mas na obesidade não é assim. Então, essa, ao meu ver, é uma polêmica muito importante que a gente precisa trabalhar. Não basta o paciente só usar a medicação, ele precisa melhorar o estilo de vida, ele precisa melhorar a alimentação, ele precisa melhorar a atividade física. Mas a medicação é um aliado importantíssimo que muitos pacientes têm indicação e têm que fazer uso, mas sempre acompanhado com o médico. Eu vejo que no Brasil o maior problema que a gente tem é o uso indiscriminado da medicação. Muitas vezes pacientes não fazem acompanhamentos com o médico, usa por conta própria a medicação, usa a dose que não é a dose adequada, não tem o efeito que a gente espera, às vezes tem efeito colateral porque não usou do jeito certo, e aí gera muito mais preconceito e o pessoal acaba discriminando muito quem usa medicação para perda de peso, porque muita gente que nem deveria usar acaba usando e aí cai na boca do povo e fica por assim mesmo, sabe? Mas sim, o paciente que o médico julgou necessário entrar com a medicação é adequado e a gente tem que usar e tem que seguir o tratamento. Então, a senhora comentou que no caso em que o médico julgou necessário, ou seja, cada paciente vai ser avaliado e existem casos que ele precisa e outros que não. Exatamente. Cada paciente vai ser avaliado e a gente vai escolher qual é a melhor medicação de acordo com o perfil alimentar desse paciente. Então, não tem só uma medicação e não tem só um caminho a seguir. Então, o médico vai escolher, tem que avaliar, tem que ouvir toda a queixa do paciente, todo o histórico de vida dele e, a partir disso, escolher qual medicação vai usar. E também, né, quando a gente fala sobre essa questão de medicação, a senhora, como ninguém, deve ouvir isso aí com bastante frequência. Doutora, tomei o remédio, mas emagreci, fiz tudo lá, mas eu parei de tomar o remédio, eu engordei tudo de novo. Por que, né, que as pessoas trazem isso? Por que isso realmente acontece? E se sim, por quê? Isso é um mecanismo fisiológico do nosso organismo. Então, eu costumo comparar com o spa. Vamos supor que você vai para um spa, fica 2 meses no spa e emagrece 15 quilos. Depois você volta para sua casa. Da mesma forma que você foi, não mudou nada na sua rotina, sua atividade física, nem na sua alimentação, você vai ganhar os 15 quilos de novo. Isso, e mesmo sem ter usado a medicação. Então, isso é um movimento natural do nosso organismo querer voltar para onde estava. Então, a medicação ela vai fazer efeito enquanto usa. Se você usou a medicação, teve redução do apetite, ótimo. Depois que você tirar o remédio, se você optou por suspender a medicação e seu médico autorizou, foi feito a retirada da medicação da forma correta e você não entrar com outras atitudes para não ganhar peso, a tendência natural do corpo é voltar a engordar. Então, vai comer mais, porque tirou o remédio que diminuía a fome. Se você não fizer atividade física, às vezes acaba desanimando, acaba não fazendo, também diminui o metabolismo. E aí a tendência do corpo é voltar a ganhar peso. Uma pergunta que chega aqui, Renata, do Parque Industrial. Doutora, sou muito ansiosa e já fiz diversos regimes e dietas com acompanhamento. Começo e logo já desisto. Basta um dia de nervoso que desconto tudo na comida e isso me faz sofrer muito. É o caso, né, de muitas pessoas, né? Renata, você não se sinta só não, porque acredito que muita gente passa por isso, né, doutora? A maioria das pessoas passam por isso e essa é uma grande dificuldade que a gente tem no acompanhamento para perda de peso, porque a gente sabe que nem sempre o emagrecimento vem na velocidade que a gente quer e é uma batalha diária. Todos os dias o paciente precisa se cuidar, precisa cuidar da alimentação, fazer atividade física e deslizes acontecem. O que é importante? Caiu, levanta e continua. Não é porque chutou um balde um dia que vai largar ele abandonado para trás. Corre, pega o balde, corre atrás. Vamos correr atrás do prejuízo. Então, é normal, como tudo na vida, a gente tem altos e baixos. O que não pode é desistir. Então, é entender que o tratamento é a longo prazo, que a resposta é a longo prazo, que terão dias melhores, terão dias piores, mas o importante é não desistir. E a longo prazo a gente tem um resultado para perda de peso. Sem dúvida. E doutora, também é muito comum, né, a gente pensar em obesidade, sobrepeso, é a questão da idade, né? Depois de um certo tempo não vou mais conseguir perder peso. Então isso não tem exatidão, porque cada um é um e às vezes uma pessoa jovem tem mais dificuldade do que uma pessoa mais velha. Então é outro também tabu que a gente precisa quebrar, né? Que não, a questão não é a idade, né? Em que fase da sua vida que você está. Ah, não, imagina, já tô com 70 anos, já tô acima do peso, fiquei esse tempo todo, mesmo agora, por que eu vou me preocupar, né? Eu não vou conseguir fazer uma atividade, é outra coisa que a gente precisa quebrar também, né?
né? Com certeza, principalmente nessa idade. Por que eu vou me cuidar? Porque você quer levantar e sentar da cadeira sem ter auxílio de ninguém. Então, isso é muito comum os pacientes com mais idade, depois de 60, 70 anos, ficarem muito sedentários e perde muita massa muscular, e fica aquele paciente idoso que tem dificuldade para levantar do sofá, que tem dificuldade para levantar da cadeira, fica frágil, qualquer coisa pode cair, ter uma fratura. Então você vai se cuidar porque você quer ter uma vida boa, uma boa qualidade de vida, e isso tem tudo a ver com alimentação e atividade física. Sem dúvida. Doutora, existe uma relação direta entre obesidade e a questão emocional? Existe uma relação de que muitos pacientes descontam o seu emocional na alimentação. E tem essa relação no sentido de que muitos pacientes têm uma dificuldade maior para ter controle alimentar, junto com o descontrole emocional também. Então, sim, existe uma relação direta. Muitos pacientes com depressão podem descontar a ansiedade, a depressão na comida. E o contrário também é verdadeiro. Pacientes com obesidade podem desenvolver depressão e ansiedade. Então, é uma via de mão dupla. Isso acontece. Em alguns casos, por exemplo, é necessário um tratamento com endócrino e também o acompanhamento, às vezes, com psicólogo, Sim. uma terapia ou com psiquiatra? Muitas vezes. Isso é muito comum. Eu tenho muitos pacientes em comum com psiquiatra, porque são doenças que coexistem, né? Então, sim, é bem importante. E até, né, aproveito para fazer um adendo aqui em relação a essa questão de psiquiatra, porque às vezes a pessoa, né, imagina, vai lá na doutora Andréia faz toda a avaliação, fala, olha, eu vou te encaminhar para um psiquiatra, porque é importante a gente trabalhar, né, essa questão da ansiedade, porque às vezes a própria pessoa fala, não, eu sou ansiosa, ou às vezes a própria profissional consegue identificar isso, né? E aí às vezes tem aquele preconceito, não, me mandou para o psiquiatra, ou o psiquiatra passa medicação. Não vou tomar medicação. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né, doutora? Sim, é outro preconceito que existe, que é um preconceito muito triste, porque da mesma forma que a pessoa não escolhe pegar a pneumonia e usar antibiótico para tratar a pneumonia, a gente também não escolhe ter depressão. Muitos pacientes têm depressão grave e precisa de medicação para sair disso, e tá tudo bem. É um tratamento também. Tem mais perguntas aqui. Boa tarde, Vanessa, doutor e todos da rádio. Sou a Marinita. Ô, Marinita, um abraço para a senhora do Putim. Tem uma filha especial e desde os 15 anos foi diagnosticada com hipotiroidismo e começou a tratar com levotiroxina de 50 miligramas, depois 75, depois 100 e está tomando 125. Sempre faço o controle dela, não come bobagem, só alimentação que faço. A pergunta para a doutora é, hoje ela tem 32 anos e a médica não pede mais nada de exame, só dá tireoide, só queria se tem alguns exames para hormônios, enfim, ela queria, acredito que ela pedisse alguns exames para ver a questão de hormônios e tal, e é uma preocupação, porque acredito que seja assim, né? Agora ela só está tomando medicação e não tem feito exames, né? E aí ela quer uma orientação da doutora aí. Eu acho que é importante fazer alguns exames gerais, são exames que a gente avalia no sangue, o hemograma, a função dos rins, ver como é que está a glicose, o colesterol. Acredito que é uma questão de conversar com a médica assistente, ela consegue fazer essa solicitação. Com certeza. Inclusive aqui, ó, hipotiroidismo e emagrecimento. Quais as dicas? O que fazer para conseguir emagrecer? Até a gente não tem como, que a gente fala de obesidade, a gente lembra, né, do hipotiroidismo. Até eu gostaria que a senhora aproveitasse e desse um gancho aí dentro dessa pergunta. A tadinha da tireoide raramente é a causa da obesidade. Pode acontecer sim, quando o paciente tem um hipotiroidismo sem tratamento, de ter uma contribuição para o ganho de peso. Mas geralmente a gente fala que é só da tireoide em torno de 2 a 3 quilos, que é uma retenção de líquido. E isso acontece nos pacientes sem tratamento. Então a dica que eu dou é, faça o tratamento corretamente. Tome seu remedinho direitinho, que é a levotiroxina, que é o nome genérico. Acompanhe a função da sua tireoide, veja se está tudo em ordem e vida que segue. Uma vez que seus exames estão normais e você toma a sua medicação direitinho, tá igual a todo mundo. Então, não é por conta da tireoide que não está emagrecendo. Mais perguntas aqui em áudio, vamos ouvir, Maria? Boa tarde, doutora. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde. Aqui é a Maria Lúcia. Eu gostaria de saber, eu tenho 63 anos. O meu peso é 65, a minha altura é 1,65 m. E eu gostaria de saber se o meu peso tá bom, com a idade que eu tenho, a altura.
Tá. ou se eu preciso de emagrecer mais. Tá bom, obrigada, viu, Maria Lúcia? Aí, doutora, a gente quer o cálculo aqui. Maria Lúcia, 63 anos, 65 quilos, 1,65 de altura. Pelo cálculo aqui tá dentro do normal, mas a gente tem que avaliar individualmente, né? Então, só pelo cálculo do IMC tá normal. Então, Maria, é isso, né? Porque às vezes é exatamente aquilo. A gente vai fazer o cálculo, como a gente disse lá no início. Faça o cálculo, ok, tá? Mas assim, o que você está sentindo? Né? Como você está se sentindo? Tem algum exame alterado? Porque às vezes a pessoa tá magra, né? A gente brinca, fala que é falsa magra, mas os exames estão todos alterados. Ou o contrário também, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Exatamente. Não, né? Eu tô obesa, mas eu tô saudável. Precisa tomar cuidado com essas frases, né, doutora? Precisa tomar bastante cuidado. Hoje em dia tem uma apologia à obesidade. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa relação, porque eu acho que assim, sim, devemos nos amar, devemos gostar da forma que somos, mas sim, precisamos tomar cuidado com o excesso de peso e a complicação disso a longo prazo. Outro termo muito importante que a gente vem usando cada vez mais se chama obesidade controlada. O que é isso? A gente sabe que a pessoa não precisa perder todo o excesso de peso para melhorar a vida, melhorar a qualidade de vida. A pessoa não precisa normalizar o IMC. Então, vamos supor que a pessoa tem IMC de 30, ela não precisa ir para o IMC de 25 para melhorar a sua qualidade de vida. A gente sabe que perdas de peso de 5 a 10% do peso inicial já melhora muito a sua qualidade de vida. Então, você não esqueça essa questão de normalizar o seu IMC. Perca um pouco de peso e tenha uma atividade física, uma alimentação saudável, e isso tudo já vai melhorar muito a sua saúde, a sua disposição e reduzir o risco de desenvolver outras doenças. Então, muitos pacientes têm essa apologia da obesidade e querem permanecer com excesso de peso. Tudo bem, mas cuide da sua saúde, perca um pouco de peso, que isso vai ajudar bastante. Inclusive, né, pensar sobre essa questão que a senhora comentou, doutora, tem também aquela situação, né, em que às vezes, né, a gente acha que está bem, não se preocupa com isso. Ah, não, mas eu sempre fui magro. Mas a vida da gente, o tempo passa, as coisas mudam, né? E às vezes a jovem engravida e a gente sabe que aí a gente também tem que tomar cuidado, porque existem várias coisas. Mulher tem várias alterações hormonais. Então a gente tem que ficar realmente atento a isso, né? Com certeza. Hoje a gente vive nesse mundo que é obesogênico, que existem muitos alimentos que têm muitas calorias e muitas vezes a gente não precisa comer muito para ganhar peso, basta comer mal. Então, se você comer fast food todos os dias, o nível de caloria que você vai comer é muito grande e isso com certeza vai contribuir para o ganho de peso. E às vezes o paciente fala, mas eu não comi muito, eu comi só isso, só aquilo. Mas se é um alimento com muita caloria, já é o suficiente para sobrar energia e o nosso corpo acumula. Tudo que você come a mais e não gasta, o corpo acumula. E doutora, inclusive, outra questão também que é importante a gente abordar é a questão da balança, né? Porque a gente tem também aí um foco na balança que é fora do normal, né? Você faz um dia de dieta, já quer pesar, e aí se não emagreceu, não emagreci, vou comer mais, porque tô decepcionada, fiquei sem comer, deixei de comer meu chocolate a semana toda, não perdi nada. A balança, por si só, ela não diz tudo pra gente, né? Exatamente, ela não diz tudo. Tem a composição corporal, se você está fazendo bastante atividade física, pode ser que ganhou massa magra. Então é importante ter toda essa avaliação, não ficar só no número da balança. Tem mais uma pergunta aqui, doutora. Tenho compulsão por doce e pão. Quais as dicas a senhora me daria? Calculei meu IMC está em 30. Bom, primeiro de tudo é evitar ter os alimentos que desencadeiam a compulsão em casa. Então, se você gosta muito de doce, não pode ter doce em casa. Deixa fruta, deixa outras opções para quando der essa vontade. E na pior das hipóteses, deu a vontade de comer um docinho, vai lá, compra um doce pequenininho, um bombom, alguma coisa pequena, mata a vontade de comer doce, come devagar, mastiga bem, saboreia esse doce que você gosta, toma um copo d'água e fim. Então, primeira coisa é não se expor ao alimento que você gosta frequentemente, né? No caso do pão, tem opções mais saudáveis. Procure o pão 100% integral, evita comprar demais. Quando for comer, mesma coisa, se organiza para comer. Já pensa antes de comer, eu vou comer essa quantidade de pão. E pronto, terminou essa quantidade? Levanta da mesa, vai fazer outra coisa. Então, usar artifícios para tentar racionalizar um pouquinho e não ir sempre pela emoção. Porque se deixar pela emoção, a gente vai acabar comendo demais. Não tem jeito, né? Outra pergunta antes da gente encerrar é a Vivian de Jacareí. Estou grávida de 4 meses, já engravidei acima do peso e gostaria de saber se é verdade que meu bebê pode ter problemas com obesidade, já que também sou obesa.
Durante a gestação, o maior cuidado que você tem que ter é com o diabetes gestacional. É comum mulheres que engravidam acima do peso ou que ganham muito peso durante a gestação apresentar diabetes gestacional, e isso pode repercutir no bebê e ele pode nascer grande para a idade gestacional. E ao longo da vida, sim, como você já tem uma genética positiva para ganho de peso, você pode passar isso para o bebê também. Mas é algo que a gente consegue contornar com um bom estilo de vida do seu filho depois que ele nascer. Com certeza. Doutora, a gente está caminhando para o final, mas eu gostaria que a senhora deixasse um recado aí, uma mensagem para os nossos ouvintes sobre o nosso assunto de hoje, né, que é a obesidade, principalmente para aquelas pessoas que estão passando por essa situação, muitas vezes se veem aí sem um caminho, sem uma direção, porque talvez já tenha tentado de tudo, mas eu já fiz dieta, eu já fiz regime e eu não sei mais o que eu faço, porque é assim mesmo que as pessoas se sentem muitas vezes, né, sem um caminho, sem uma iniciativa ou mesmo sem alguém para dar esse apoio. Vamos lá, vamos tentar de novo, né, mas que mensagem que a senhora daria para os nossos ouvintes, deixaria para os nossos ouvintes na tarde dessa sexta-feira? Lembrando, né, minha gente, que a gente só não começa mudança de vida na segunda, não, né? É a cada dia, a cada momento, né, doutora? Exatamente. Sexta-feira pode ser um ótimo dia para você encerrar o expediente, fazer uma caminhada, já curtir aí o parque bem gostoso. Eu acho que assim, é muito importante a gente entender que a obesidade é uma doença crônica, uma doença grave, é uma doença que está acometendo cada vez mais a população. A gente precisa reduzir o preconceito com relação a isso. Ninguém tem obesidade porque quer, ninguém escolheu ter excesso de peso, mas a gente tem escolha de procurar tratamento e procurar ajuda. Então procure um médico interessado em tratar a obesidade, procure uma nutricionista, procure fazer atividade física. Saiba que mesmo que você pensa que já fez tudo, dá para fazer mais alguma coisa, para procurar outra estratégia e começar de novo. E entender que o resultado não é a curto prazo, o resultado geralmente é a longo prazo, e entender que nem sempre você precisa normalizar o seu IMC para conseguir uma qualidade de vida melhor. Então, corra atrás, procurar ajuda é um sinal de coragem. Então, procure ajuda que dá para fazer muita coisa ainda. Com certeza. A doutora Andréa Audi, endocrinologista, participando conosco aqui nessa sexta-feira, dia 25. Doutora, muito obrigada pela presença mais uma vez, por essa contribuição e por falar sobre esse assunto que muitas vezes ele é algo muito difícil para as pessoas, né? Mas trazer essa forma leve e de esperança também, porque essa é a nossa intenção, né? Dizer para as pessoas que, mesmo às vezes parecendo que você está no final do túnel, tem uma luz, tem uma esperança. Obrigada e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, fico à disposição. Para quem quiser seguir nas redes sociais, doutora, quiser talvez fazer contato com a senhora, enfim, qual que é o arroba? É doutora Andréa Audi, DRA Andréa Audi. É Andréa, tá, Andréa, gente? sem o I. É. Andréa Audi, A-U-D-I, isso correto? Mesmo. Então tá bom. Doutora, obrigada, viu? Eu Excelente final de semana. Obrigada pra você também. 1h27. Assim nós caminhamos para o final do programa Abre Aspas nessa sexta-feira, agradecendo a sua companhia, a sua participação. Obrigada, Maria Fernanda, pelos trabalhos técnicos, a sua companhia, você que nos ajudou aqui no desenvolvimento desse programa. Um excelente final de semana para todos e até segunda-feira com mais um assunto aqui no Abre Aspas. Fiquem com Deus, bom final de semana e até mais. Tchau, tchau. Mais do que notícia, uma forma de estar mais perto de você. Abre aspas. Em agosto,